Olá pessoal, boa noite. Vou aguardar um pouquinho aqui, chegar o pessoal para a live. Hoje eu vou trazer um assunto que me deu vontade de falar sobre isso por conta de duas caixinhas de pergunta que eu respondi no meu story. Boa noite, Tânia. Então, Tânia, eu resolvi fazer essa live por causa de duas caixinhas que eu respondi no meu story a respeito de trabalho. E eu achei bem interessante que as duas pessoas perguntaram sobre trabalho e a tiragem delas foi muito assim. Eu não lembro mais exatamente as cartas que saíram. Eu gosto sempre de falar que tiragem de 3 cartas, assim, eu só faço em demonstrações, né, do trabalho que a gente faz com baralho cigano, que é maravilhoso, é lindo. E o certo é aprofundar mais, entender melhor o que aquelas cartas estão querendo dizer, com tiragens maiores, com mais cartas, né? 3 cartas responde muita coisa, mas não aprofunda em questões tão íntimas de cada um de nós, tão profundas de nós mesmos, né? E eu gosto sempre de começar as lives falando um pouco de mim, de como foi a minha vida em relação a trabalho, que hoje a live é sobre trabalho, né? A trabalho e a sexualidade. Bem, quando eu resolvi fazer veterinária, eu acho que nós, aqui no Brasil, não sei se nos outros países são assim, a gente vai muito jovem, a gente tem que decidir muito jovem a nossa profissão, aquilo que a gente vai levar para o resto da nossa vida com a gente. Né, o que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro, que a gente se posicione na vida. E nós somos ainda jovens, né? Eu na época tinha 17 anos. E eu lembro que eu sempre fui uma excelente aluna em matemática. Era a matéria, a disciplina que eu sempre ia muito bem, apesar de eu sempre ser uma pessoa, sempre fui uma pessoa que eu gostava de jogar bola. Então eu era meio rolona para estudar. Não gostava de estudar. Mas eu nunca fiquei reprovada, sempre passei de ano. E com 17 anos, a gente tinha que decidir a nossa profissão. Né? Foi quando eu fui fazer vestibular, eu estava no último ano, na época era científico, né? Terceiro ano científico. E eu tinha que decidir que profissão eu ia ter. E todo mundo achava que eu ia fazer algo ligado à matemática, porque era a matéria que eu realmente dominava. E nessa época eu tinha um namoradinho. E eu lembro que ele fazia colégio técnico de agropecuário e ele me convidou para ir na Rural, na Universidade Rural, conhecer a Rural, né? E eu fui com ele lá. Cheguei lá, eu simplesmente me apaixonei. Eu falei, eu vou estudar aqui. Eu não quero saber, eu vou estudar aqui. E foi muito interessante que quando eu voltei para casa falando que eu ia fazer veterinária, o pessoal lá de casa ninguém entendeu, né? Como assim fazer veterinária? Eu vou fazer veterinária. E todo mundo começou a ver que achava que ele podia estar influenciando nessa minha decisão. E na verdade foi a faculdade que me fez me apaixonar. E eu falei, eu vou estudar aqui, eu tenho que estudar aqui. E eu botei na minha cabeça isso. E eu lembro que na época separaram os vestibulares, eu fiz vestibular para Seis Gran Rio na época, e eu passei para odontologia e fiz para rural, que era tinha que ir na faculdade fazer a vestibular, passei para veterinária. E aí começou o outro dilema, meu pai queria de qualquer maneira que eu fosse fazer odontologia, porque ele dizia que veterinário passava fome, veterinário não ganhava dinheiro. E foi muito interessante, porque eu bati o pé. Não, eu vou fazer veterinária porque eu vou estudar naquela faculdade. Eu sempre tive muito isso, uma forte intuição. E eu sempre digo que algumas pessoas entram na nossa vida para botar a gente no caminho certo. Esse meu namorado, ele foi para isso que ele estava na minha vida, para me mostrar a minha profissão. De alguma maneira, talvez se não fosse ele, eu não teria ido conhecer a faculdade, eu não teria feito vestibular para veterinária e não teria feito veterinária.
Muitos na época falaram que não ia dar em nada e realmente era naquela época a minha missão de vida. Eu sou apaixonada pela veterinária. Tudo que eu fiz foi na veterinária, inclusive o concurso que eu fiz, quando eu estudava para concurso, era para veterinária. Então realmente era minha profissão, minha missão de vida na época. E hoje eu estou muito conectada com esse lado mais espiritual. Eu estou nessa transição de carreira para me conectar a pessoas. Eu quero ajudar pessoas no desenvolvimento delas, né? Nelas melhorarem interiormente. Então hoje eu faço um trabalho meu interno para que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas e também ajudá-las nessa direção. Bem, eu comecei falando disso por causa das caixinhas de pergunta. Eu peço até vocês para interagir na caixinha, porque a caixinha ela enriquece até aqui as lives, né? Que eu consigo trazer conteúdos para a live por causa de caixinha de pergunta. E eu não lembro exatamente o que eu botei. Pergunte que o baralho cigano responde. E as duas pessoas queriam saber de trabalho. E foi muito interessante que uma delas, as cartas, que eu não lembro quais foram agora, direcionavam que a pessoa talvez tivesse na profissão errada. As duas queriam saber por que elas não ganhavam dinheiro com a profissão, por que elas não conseguiam deslanchar na carreira. A primeira, não lembro bem as cartas, mas era a sensação que eu tive com a tiragem é que a pessoa escolheu a profissão porque talvez fosse o sonho de outra pessoa, ou na época, para ela, aquilo fazia sentido e hoje não está fazendo mais, e por isso a vida vai dando pancada na gente para a gente acordar, né? Então a pessoa não consegue desenvolver na carreira porque provavelmente não é aquilo ali que é para ela. Então uma delas foi muito interessante porque na hora que eu olhei o jogo eu falei, nossa, pode estar realizando o sonho de outra pessoa. Ou mesmo pode estar numa repetição de comportamento de pessoas ancestrais a ela. E a outra foi impressionante, a outra eu até lembro que saiu a carta, a primeira carta foi o buquê. Foram 3 cartas, só que ela negava a prosperidade, ela negava, se eu não me engano, a estabilidade, a organização. E o resultado era outra carta muito boa, o conselho era outra carta muito boa. E para essa menina eu respondi, você está no seu propósito, só que você está desorganizada. Então o que eu entendi ali das duas tiragens? Uma delas, provavelmente, ou está realizando o sonho de pai e mãe, ou está realizando o sonho de uma outra pessoa que na época, quando ela foi estudar para a profissão dela, que eu não sei qual é, ela estava num momento em que pudesse ser que ela estivesse olhando ou espelhando outra pessoa e entrou numa carreira que não é a missão de vida dela, e aí ela não consegue prosperar na carreira, porque isso acontece. E a outra está na missão de vida, mas está totalmente desorganizada. E aí eu trouxe a sexualidade, né? O que a sexualidade quer falar com a gente, de levar a gente para a vida, levar a gente para se dar bem na nossa profissão, né? Quantas vezes a gente escolhe a profissão para agradar outra pessoa? Lá atrás, no meu passado, quando eu escolhi fazer veterinária, muitas pessoas acharam que eu estava indo fazer veterinária por causa do namoradinho. E talvez naquele momento ele tivesse uma influência sim. Eu não sabia o que eu queria, eu estava totalmente perdida. Aos 17 anos a gente não sabe o que a gente quer. Eu queria jogar bola, eu queria jogar handball. Meu sonho era ser profissional do handball, mas naquela época ninguém falava em handball. E eu entrei para a faculdade, eu continuei jogando handball na faculdade, até que eu vi que ou que eu estudava ou eu jogava handball. Porque a veterinária era muito puxada, tinha que estudar e não dava para ficar jogando bola. E eu acabei seguindo por essa profissão que eu sou apaixonada até hoje, mas que eu poderia ter dado errado ali. Mas eu acho que eu cheguei no auge da minha profissão. Eu montei minha própria clínica. Hoje eu tenho uma clínica que está alugada. Eu hoje sou servidora pública veterinária do serviço público. Então, assim, eu consegui usar a minha sexualidade a meu favor, né? Eu consegui ir para a vida profissionalmente. E aí, como pai e mãe entram nisso tudo, né?
Eu lembro que na época que meu pai nunca foi muito de se meter nas nossas escolhas. Ele queria que a gente estudasse. Então, uma coisa que ele batia sempre, assim, a gente sempre viveu com muita dificuldade lá em casa financeira, que nós éramos 4 filhos, e meu pai ainda tinha o meu irmão que ele pagava a pensão, mas meu pai sempre investiu nos nossos estudos. Então, assim, para ele sempre foi muito importante pagar uma boa escola. Então, a gente vivia numa situação sempre bem apertada, mas a gente estudava em boas escolas. E tanto que todos nós passamos no vestibular na época, cada um no seu tempo, e todos os filhos acabaram seguindo por uma profissão. Então, assim, ele nunca foi de se meter muito nas nossas escolhas. Só que eu lembro que quando eu passei para odontologia também, meu pai quase surtou quando eu falei que eu ia fazer veterinária. E aí que tá a influência do outro, né? Se eu fosse uma pessoa menos, fosse mais Maria vai com as outras, assim, uma pessoa mais influenciável, talvez eu tivesse feito o que meu pai queria, que era, Nádia, odontologia dá mais dinheiro. Você vai fazer veterinária e vai morrer de fome. Só que eu estava tão fascinada pela universidade rural que eu só pensava em estudar lá. Eu não queria nem saber se ia dar certo ou não. Eu queria estudar lá. Então eu fui guiada por uma paixão. E como tudo na minha vida funciona desse jeito, eu tenho que me conectar, eu tenho que me apaixonar para aquilo fazer sentido para mim. Eu me conectei à universidade, comecei a fazer a veterinária e hoje eu acho que eu cheguei no auge da minha carreira como veterinária. Poderia estar muito melhor se eu tivesse na iniciativa privada como eu era antes. Mas talvez eu não tivesse a segurança e a estabilidade que eu tenho e também não poderia estar fazendo o que eu faço hoje, que é ajudar outras pessoas através do tarô e do baralho cigano, hipnose, PNL, enneagrama e as mentorias que eu dou, individuais. Então eu consigo ajudar outras pessoas porque eu estou tendo tempo de me dedicar a isso. Talvez se eu tivesse na iniciativa privada, na carreira solo, como autônoma, eu não pudesse estar me dedicando ao que estou me dedicando hoje. Então eu vejo que a vida nos direciona. E o que eu tenho visto muito nas pessoas hoje é que elas estão perdidas profissionalmente. O que eu mais atendo hoje, depois de relacionamento, é trabalho e dinheiro. Como as pessoas estão com dificuldade de ganhar dinheiro. Eu vejo muito filho dependente de pai e mãe. Pessoas adultas, pessoas já com 40, com 50 anos até, morando com pai e mãe. Porque não conseguem ir para a vida. Então, aonde está aí? Onde que as pessoas, os pais, estão errando com esses filhos? Errando entre aspas, né, gente? E assim, eu gosto de bater bem na tecla que isso é a minha forma de olhar para o mundo. Aqui estão as minhas crenças, estão meus aprendizados, as coisas que eu acredito. É o meu mapa. E o que eu tenho visto muito hoje é isso, que os filhos estão ainda dependentes dos pais. Não só emocionalmente, como financeiramente também. Né? Então, filhos que não saem da casa dos pais, ou que saem e acabam voltando para a casa dos pais, não conseguem ter uma independência financeira. E aí vem a sexualidade, né? Porque tudo vem lá da infância. A gente até fez uma live aí, eu e a Aline, exatamente sobre isso. Né? Como o dinheiro chega, como o dinheiro vem, né? E como o dinheiro fica. É pai e mãe. E o trabalho? E a estabilidade? E a segurança? Também. O que impulsiona a gente para a vida é a nossa sexualidade. Como a gente está lidando com a nossa sexualidade hoje? Como esses jovens estão lidando com isso hoje? Aonde é? Por que a sociedade está tão doente? Que as pessoas não conseguem nem saber a profissão que elas devem seguir. Elas não conseguem ter sucesso na carreira. Aí as pessoas muitas vezes falam, é muita concorrência. Hoje tem muita concorrência. Olha, uma coisa eu falo, o bom profissional não falta oportunidade. Dizer que tem muita concorrência, dizer que é muito competitivo, mas o mundo é próspero. A vida é abundante.
a escassez está dentro da gente. Então, o quanto a escassez que a gente tem dentro de nós mesmos está sendo a responsável, esse apego ao que falta, está atrapalhando as pessoas a deslancharem na carreira delas. E muitas vezes a pessoa escolhe a profissão errada e ela não é feliz na profissão. Uma vez eu fiz um curso de expansão da consciência, onde o professor falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: você quer saber qual é seu propósito nessa vida? Veja algo que você faria de graça pelo resto da vida e arrume um jeito de ganhar dinheiro com isso. E exatamente esse é o propósito. Para mim, vim falar aqui sobre espiritualidade, sobre tarô, baralho cigano, eneagrama. Para mim é prazer. Hoje eu tô com muita dor nas costas e eu tô aqui. Tô muito cansada e eu tô aqui. Por quê? Porque eu assumi um compromisso de vir falar. E eu faço isso com amor, com paixão. O quanto as pessoas estão nas profissões que não dão isso para elas. Como ganhar dinheiro numa profissão em que você não está feliz com ela? Não tem como, você já está vibrando na escassez. Aí você adoece. Eu, quando vim para o serviço público, eu não vim por mim. Olha que interessante, né? Eu vim para realizar o sonho do meu ex-marido, porque ele queria que eu fosse servidora pública, porque ele era e eu tinha que ser também. Olha que loucura. Eu sempre fui uma pessoa empreendedora. O traço maior que eu tenho é o de executar. E o serviço público me amarra, me prende. Eu me sinto, às vezes, mal aproveitada pela minha capacidade. Só que eu já botei numa balança. Se eu pedir exoneração e sair, mas falta tão pouco para eu me aposentar. Então eu mudei de setor, eu fui para um setor que eu estou mais feliz hoje. Né? Mas eu estava adoecendo no setor que eu estava. Eu estava adoecendo por eu estar muito infeliz. Só que eu sempre dou a volta por cima. E é isso que eu quero trazer para vocês que estão com as dificuldades de ganhar dinheiro. Eu comecei depois na pandemia com todo esse meu caminho, essa minha jornada, e eu comecei a botar isso nos meus momentos vagos. Eu comecei a focar no que me dava prazer e felicidade. Porque se eu ficasse focada no que estava me trazendo doença, que estava me trazendo tristeza, eu não ia suportar. Então eu comecei a manipular o meu ambiente. Já que eu não podia sair do ambiente que estava me adoecendo, o que eu podia fazer para transformá-lo em algo tolerável, algo melhor para mim? E foi o que eu fiz. Eu comecei, nos meus momentos vagos, estudar. Eu ficava ouvindo música. Se eu estava dentro do carro indo por uma propriedade, eu levava um livro e ia lendo o livro dentro do carro. Então eu comecei a transformar um ambiente que estava pesado para mim em algo mais prazeroso, já que eu não podia sair dali naquele momento. Hoje eu estou no setor que eu estou gostando muito mais e está bem melhor para mim. Falta pouco tempo para eu me aposentar, para eu poder me dedicar 100% à minha paixão, que é estar aqui hoje falando e jogando cartas, dando cursos, mentorando pessoas que querem se desenvolver, melhorar o desenvolvimento pessoal delas, treinar, que a minha maior capacidade assim é de ir para academia todo dia. Sou muito focada. Então hoje o que eu busco é ajudar outras pessoas a terem esse foco. Para as minhas alunas, eu sempre estou tendo frases assertivas para elas. Não desistam, vocês são capazes, conseguem, não é difícil. A dificuldade está aqui, ó. A gente coloca a dificuldade. E aí eu penso, por que tem tantas pessoas em profissões que elas não se encontraram? Por que as pessoas não conseguem encontrar
a missão de vida delas, a conexão maior com elas mesmas, a conexão com o propósito. Nós viemos no mundo para realizar coisas grandiosas, todos nós. Cada um de vocês estão aqui para crescer como ser humano, como espírito e para realizar coisas grandiosas. Se não estão conseguindo, se está dando tudo errado, é porque você está no caminho errado. Precisa mudar a direção. Precisa focar no que realmente importa, que é a solução. Não focar no problema. Então, eu não sei aqui quantos de vocês que têm esse problema com o trabalho. Não conseguem prosperar, não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem ser realizados no trabalho. Quantos desistem, né, do que fazem, começam algo totalmente novo, e eu sou super a favor disso. Não está feliz? Vai buscar outra coisa para ser feliz. Porque realmente a vida ela passa muito rápido. Olha, parece que foi ontem que foi o Natal. Já estamos aqui quase no Natal de novo. Então a vida é um flash para a gente ficar perdendo tempo em lugares, em situações, com pessoas que puxam a gente para baixo. É o momento da gente virar a nossa chavinha. Cuidado que nós podemos ser os nossos maiores inimigos. Às vezes a gente acha que são as pessoas, que é o trabalho, não é. É a nossa mente. A nossa mente, o nosso crítico interno, nossos sabotadores, que fazem com que a gente fique parado no mesmo lugar, estagnado. Todos nós temos um sábio dentro da gente. E ele é poderoso. Só que os sabotadores só aterram esse sábio. E a gente fica ali com o nosso crítico interno chicoteando a gente mesmo. Eu preciso continuar aqui onde eu tô. E a mente gosta da zona de conforto, né? A mente, ela é preguiçosa. Ela não quer ter trabalho. Então ela vai manter você o máximo que pode daquele jeito. Que para ela tá bom, ela não quer gastar energia. Aí a Gi tá falando aqui, a gente se sabota. Eu mesmo sei que eu me saboto. A gente está sempre com crença limitante. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou capaz de aprender. Isso é muito difícil para mim. Nada é difícil demais. Todos nós somos inteligentes. Todos nós temos a capacidade de aprender. E se alguém fez, qualquer um de nós também pode. Basta não perder o foco, não sair da direção. Então eu vejo cada vez mais as pessoas realmente com dificuldade de deslanchar na profissão, de seguir por uma carreira de sucesso. Não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem andar na vida. E a pergunta que eu deixo, se algum de vocês aqui está vivendo isso nesse momento, se pergunte o quanto você está infeliz onde você está. E por que não consegue mudar? Por que não consegue se arriscar e fazer algo diferente? Vai continuar sendo infeliz? E não é só para trabalho, não. É em relacionamentos também. As pessoas ficam, às vezes, em relacionamentos destruídos, infelizes. Aí começam a comer que nem umas loucas. Porque a gente pega, o que a gente faz? Busca o prazer de uma outra maneira. Aí começa a engordar, ou vai para a bebida, começa a beber, e aí vai se perdendo. Vai perdendo a conexão, vai perdendo a direção, e quando vê, está no fundo do poço. Porque não teve coragem de mudar. E a desorganização, a falta de foco. Porque às vezes a pessoa está até na profissão que ama. Às vezes ela está até no propósito dela. Mas ela não tem foco. Não tem energia para colocar ali. E a vida fica provocando.
para que a gente se movimente e faça. O que eu mais atendo no jogo são pessoas realmente que estão com dificuldade nos relacionamentos e no trabalho. Não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem prosperar. E aí a pergunta que eu deixo: o quanto você não está sabotando o que você veio fazer nesse mundo? Acho que eu estou precisando de foco e energia, porque eu faço o que eu amo, só que não vira. Pois é. Aonde está que você está? Onde está o sabotador aí que está te impedindo de ganhar dinheiro? Porque novamente eu falo, o mundo é abundante. A escassez está dentro da gente. Não tem falta no mundo. Nós viemos para ter saúde, nós viemos para ter sucesso, nós viemos para fazer coisas grandiosas. Se não conseguimos fazer nada disso, o problema não é o mundo, não é o universo. O problema é a cabeça, o nosso cabeção, a nossa mente que nos sabota. Então, quando você fala que você está sem foco e energia, por quê? Qual a intenção positiva de não ter foco e energia? O que está por trás? Qual é o ganho secundário de você não virar? Tudo na vida tem um ganho secundário. Se você consegue descobrir qual o ganho secundário de você continuar sem ganhar dinheiro, você vira uma chavinha e começa a ganhar dinheiro. Quantos filhos ficam dependentes do pai, moram com os pais, dependem dos pais financeiramente, recebem a atenção e o amor do pai porque não conseguem andar na vida financeiramente? Se esse filho começar a ganhar dinheiro, nossa, meu pai não vai mais me paparicar. Se eu começar a ganhar dinheiro, eu não vou ser mais amada pelo meu pai e pela minha mãe. Olha, o que eu tô falando não é consciente isso, tá? A pessoa não faz isso de maneira consciente. Ela faz isso inconscientemente. Porque nós queremos o amor exclusivo do nosso pai e da nossa mãe. Nós queremos a atenção deles o tempo inteiro. E se a gente fica dependente deles financeiramente, eles vão estar ali cuidando da gente. Porque pai e mãe não querem, né? Que a gente passe necessidade. E ao invés de estar ajudando, será que está ajudando? Dando dinheiro, pagando as contas, sempre resolvendo a vida do filho. Será que está ajudando mesmo a essa pessoa ser um adulto? Ou vai viver sendo criança para o resto da vida? Então, um convite, é uma reflexão que eu faço, é um convite que eu faço a vocês refletirem. Quem aí está dependente ainda financeiramente de marido, por exemplo, né? Muitas mulheres aí, tem até maridos que fazem isso. Hoje em dia está cada vez mais raro, mas tem. Não, fica em casa cuidando dos nossos filhos. Deixa que eu trabalho e trago dinheiro para casa. Aí a pessoa nunca cresce profissionalmente. Está sempre dependendo do dinheiro do outro. E dinheiro é energia, né? É troca. Qual é a escravidão? O que você vai ter que sujeitar para você ter esse dinheiro? O que você perde e o que você ganha? É uma outra pergunta que vocês podem se fazer. O que eu perco se eu ganhar dinheiro? E o que eu ganho se eu ganhar dinheiro? E aí pode ser que você encontre por trás disso tudo o que te faz ficar onde você está. É interessante assim, a dinâmica que as famílias usam, né, para manter ali os filhos sempre embaixo da... Quantos pais não querem isso? Os filhos ali, em volta deles. Tem pai que a fala de pais, de alguns pais, é a seguinte: eu tive filho para ter quem cuide de mim na minha velhice. Olha que coisa horrível de se dizer. O filho já vem com uma dívida. Eu tenho que cuidar dos meus pais. E isso não existe, tá? Sistemicamente isso não existe. Função de pai e mãe é cuidar de filho e não o inverso. O filho vai dar uma assistência, lógico, os pais precisam, quando eles estão idosos,
de certos cuidados, lógico que o filho vai dar. Mas viver a vida dos pais, em função dos pais, isso não existe. Uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça, eu quero que meu filho seja independente, eu quero ganhar muito dinheiro, para um dia que eu estiver bem velhinha, lá com meus 100 anos, eu ter dinheiro para ter 3 cuidadores, 4 cuidadores, para eu viver viajando. Porque meu filho não tem obrigação comigo, ele tem a vida dele para viver. Eu não quero ser um peso na vida do meu filho, como eu não quero que ele seja um peso na minha vida. Eu tive meu filho para ele ir para o mundo. Quem aqui for pai e mãe, comece a refletir o quanto vocês não estão aprisionando o filho de vocês a viverem a vida de vocês. Tenha atenção a isso. E aí esse filho não consegue ir para a vida. Porque ele está ali, ó, acorrentado, ainda no modo criança. Minha ex-terapeuta me disse um dia, acabei de lembrar disso, que eu não viro porque eu tenho medo que minha tia, mãe de criação, morra. Ela me ajuda muito. Olha só, olha aí, olha o insight que você teve aí agora. Se eu for para a vida, ela não vai mais precisar me ajudar e ela vai morrer. Olha que loucura o sabotador aí. Morrer todo mundo vai. Todo mundo vai morrer. E aí, até quando você vai ficar dependendo da sua tia para ela não morrer? Tu acha que é isso mesmo que vai prender ela aqui? E aí, essa dinâmica que você usa faz com que você não vá para a vida e ela fique, talvez, o dia que você não depender mais dela, se você continuar nessa dinâmica, é bem capaz dela morrer 2 dias depois, porque não tem mais você. Por quê? Porque isso aí é uma energia de troca. Então você tem que começar a mudar a sua forma de pensar. Porque o que é? Ela pode viver mais do que você, inclusive. Né? O que é a crença limitante? Então olha que interessante, né? Olha só. O medo da pessoa morrer, então você fica dependente dela para ver se ela não morre. Que loucura que a gente faz. O que a nossa mente não faz com a gente, hein? E assim, se você for buscar, você vai descobrindo mais coisas. Agora, tem como mudar isso aí? Claro que tem. É começar a ter a gratidão por tudo que ela fez e que você não precisa mais dela. Que ela pode gastar o dinheiro dela com ela, fazendo viagens, passeando, e não ficar sustentando você, te dando dinheiro. É uma loucura pensar nisso, pois eu nunca pensei. Mas é isso aí, ó. Você pode ter certeza que, ó, se você cavucar, você acha. Você pode aprofundar que tem tudo a ver com o que você está falando. O medo do outro morrer faz com que você continue dependente dele, para ele se sentir útil. Olha a intenção positiva, né? A intenção positiva por trás desse comportamento. E aí? Vai viver assim até quando? É assim, é impressionante o quanto a gente vai se sabotando e sabotando as outras pessoas. A gente vai aprisionando as outras pessoas. E vai criando uma teia. Uma teia sem fim. E se você for mais atrás, se bobear, tiveram outras pessoas da sua família que viveram esse tipo de dinâmica. Porque a gente vai repetindo padrão de comportamento. É incrível, né? É incrível mesmo. É interessante, na minha família tem um padrão de comportamento também, assim, que as filhas ficam cuidando dos pais, né? Então minhas tias cuidaram do meu avô, as minhas irmãs cuidam do meu pai, e eu fui a ovelha negra que saí pro mundo. Mas eu acabei cortando, rompendo com o padrão de comportamento da família, que é as mulheres viverem em função dos pais e não casarem. Eu casei, meu casamento não deu certo, mas eu não voltei para a casa dos meus pais. A minha irmã também separou e voltou para a casa dos meus pais. Porque é uma repetição de padrão de comportamento. As filhas cuidam dos pais. E eu fui a ovelha negra. Eu saí para a minha vida, eu me separei, eu não voltei. Muito pelo contrário, eu estou mais longe ainda da família. E eu rompi com um padrão de comportamento. Eu posso ter libertado as gerações futuras desse aprisionamento que é a pessoa não viver a própria vida para viver em função dos pais. É isso mesmo, sou muito apegada a ela, mas me sinto muito mal por isso.
preciso mudar isso, virar essa chave. Mas já estou na busca por essa liberdade. Quando a gente toma consciência, já é o primeiro passo. Quando a gente toma consciência de um comportamento nosso nocivo, tóxico, a gente já começa a dar o primeiro passo para mudar. Agora é lógico que tem que fazer um movimento. E o primeiro movimento é o quê? Não sei se você mora com ela, saindo para viver a tua vida, né? O amor não vai deixar de existir. Não é porque eu saí da casa dos meus pais para casar, depois me separei e não voltei para a casa dos meus pais, que quer dizer que eu ame eles menos que as minhas irmãs. Isso não quer dizer, amor não se mede dessa maneira, né? Então, você já mora sozinha, isso já é um primeiro passo. Agora, qual é o padrão de comportamento de você sempre pegar os recursos da sua tia? O que você tem que fazer de diferente para não pegar mais? O que precisa ser feito aí? E aí começar a mudar o comportamento, né? Normalmente, eu vou dar um exemplo assim, que eu não sei, né? Mas tipo assim, eu tô com uma conta para pagar, tô precisando comprar um não sei o quê. Aí faz lá, né? Aí a tia vai lá e dá o dinheiro. E aí o que você precisa fazer de diferente? Não falar mais. Por exemplo, quando eu passo algum tipo de dificuldade, aqui sozinha, né? Eu moro sozinha, não tem família onde eu tô. Ninguém fica sabendo. Eu resolvo as minhas dificuldades sozinha. Eu não peço ajuda, muito menos financeira, para os meus pais. Eu controlo os meus gastos, tem mês que eu gasto um pouco mais, mas eu sempre tenho minhas reservas. Nunca peço dinheiro, nem nas minhas dificuldades. Eu tive uma perda salarial bem alta aqui no meu trabalho. Muita gente aqui quase pirou, porque deram um aumento pra gente, depois tiraram esse aumento. E muita gente fez conta com esse dinheiro e entrou numa situação pesada. Eu, como teve a suspeita de que a gente talvez não ficasse com esse aumento, o que eu fiz? Eu não contei com ele. E eu acabei fazendo uma reserva, porque eu não contei com aquele dinheiro. Senão eu poderia estar hoje com a corda no pescoço, como muitos servidores aqui ficaram por conta disso. Então pensa o que você faz, por que faz e o que tem que fazer para mudar o comportamento. Porque é o que eu sempre falo, a PNL tem um pressuposto que fala o seguinte: se o que você está fazendo não está surtindo efeito, faça diferente. Então você precisa mudar a forma de agir. Então, se o seu padrão de comportamento é chorar no ombro da sua tia, que está precisando de dinheiro para isso ou para aquilo, o que você tem que fazer de diferente? Não falar mais para ela, se virar. Dar um jeito de ganhar o seu dinheiro. Dar um jeito de ir para a vida e fazer o seu dinheiro. Né? E olha só, você hoje está aí aprendendo baralho cigano, daqui a pouco está atendendo pessoas. Você trabalha com mandala, né? Que você estava falando lá no grupo lá da turma. Então olha quanta coisa você pode criar. Enquanto a gente vai ficando dependente do outro, a gente não anda, a gente não tem nem coragem de sair da zona de conforto. E aí a gente fica ali estacionado, aí vai ficando velho, né? Vai amadurecendo cada vez com mais idade. E ali, a criancinha ainda, dependente de pai, de mãe, de irmão, de marido, de tia, de avó. É uma loucura isso. Uma loucura. E aí a gente não prospera. E aí é o mundo que é escasso? Não, olha, a escassez está dentro da gente. A escassez está dentro da gente. Então o que fazer para mudar? É mudar o comportamento. A intenção positiva você já sabe qual é. É a segurança que ela te traz, certo? Essa é a intenção positiva. Ela me traz segurança. E ela se mantém viva. Porque para você, e se você deixa isso passar para ela de alguma maneira, se ela se sente útil, ela tá viva porque ela tem que cuidar de você, olha que loucura. Olha o emaranhamento que você está criando para sua vida e para dela. Né? Então, a partir do momento que você fala, eu te amo,
pelo que você é, não pelo que você me dá. E eu quero a sua companhia por muitos e muitos anos, sem me dar mais nada, só o amor. Exatamente, olha só. E aí vocês ficam vivendo uma dinâmica, retroalimentando. Porque olha só, toda dinâmica é que nem um triângulo dramático. Tem a vítima, o algoz e o salvador. E aí no seu caso, a vítima é você, o algoz é a vida, que você não consegue andar na vida, ó vida, ó azar, e o salvador é sua tia. E aí vocês têm esse padrão de comportamento que fica retroalimentando. Como que você rompe com isso? Saindo da posição de vítima. Não sou mais a vítima, eu consigo andar com as minhas pernas, eu faço as minhas coisas por mim mesma. Não preciso mais da ajuda dela financeira. Eu preciso da ajuda dela só, porque você pode receber dela amor. Você pode dar amor, dar atenção, receber atenção. Mas financeiramente, como que você vai fazer para prosperar se você está vibrando na escassez e precisando dela para suprir isso? Então, um convite à reflexão aí, não só para você, mas para todas as pessoas que vão assistir essa live e que estão aqui assistindo agora. O quanto a gente fica alimentando a nossa crença da escassez. Sim, mas é exatamente, é fazer o movimento. É o fazer o movimento. Como é que você consegue receber dela? Começa a não fazer mais. E aí vai trabalhando isso dentro de você. Porque o que acontece? Por que a pessoa acaba não andando? Por que a pessoa acaba não andando? Porque ela tá ali na zona de conforto, né? Ela já tá ali sendo suprida as necessidades dela. E aí ela não vai pro mundo. Aí não cresce, não produz. Por que o propósito da gente às vezes não anda? Porque a gente tá preso em outras dinâmicas. Você falou, eu amo o que eu faço. Mas por que não prospera? Porque você está na dinâmica da escassez com a sua tia. A partir do momento que você se liberta disso, as coisas acontecem para você. É isso aí, tá procurando ajuda e às vezes a gente não consegue sozinho mesmo. Começando a trabalhar, porque você é capaz, todos nós somos. Todos nós somos. E eu vou te falar, cada vez mais, antigamente, lembra a crença? Tem uma crença que todo mundo tem que fazer faculdade, tem que ter um diploma. Eu lembro que a frase que eu ouvia era assim, e eu falo isso, tá? Falava, hoje em dia nem tanto mais, mas assim, o meu diploma ninguém me toma. O meu nome ninguém me toma, porque eu estudei, suei e eu dou o meu melhor para ser sempre a melhor, porque o meu canudo, eu tive muito esforço de conseguir ele. E aí é que tá. Quantas pessoas nem faculdade fizeram e estão muito mais prósperas? Porque elas acreditam, elas confiam e elas vão atrás do dinheiro. Quantas vezes, às vezes a gente fica preso a situações, né? Quantos pais aí falam, meu filho tem que fazer uma faculdade. Pra quê? Se não for o que ele quer para a vida dele. Eu quero que o meu filho seja feliz e ganhe muito dinheiro. É isso que eu quero para ele. Fazendo ou não faculdade, ele pode fazer o que ele quiser. Eu quero é que ele ganhe dinheiro. Que ele seja muito próspero. Meu filho essa semana falou uma coisa que eu adorei. Olha só como é que a gente acaba influenciando, né? Tava conversando lá e tudo, brincando. Eu liguei para ele, o pai dele tava com ele. Aí não sei o que o pai falou, e se eu morrer, não sei o quê. Aí eu falei, não faz mal não, meu filho. Se seu pai morrer, você volta a morar comigo. Aí ele, não, mãe, eu não vou precisar. Quando meu pai morrer, vai demorar ainda e eu já vou estar morando sozinho, porque eu já vou ter dinheiro para morar sozinho. Nossa, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei. Isso mesmo, meu filho, você vai ganhar muito dinheiro. Eu e seu pai vamos poder ir pro nosso asilo tranquilamente, porque você vai estar muito bem de vida e não vai precisar cuidar da gente. Isso para mim foi assim, todo o meu esforço de falar que ele tinha que ser independente, que ele não tinha que ficar, que ele tinha que ir para a vida, que eu tentava fazer ele crescer. Olha só a fala dele. Eu não vou precisar mais estar morando com meu pai, eu já vou estar morando na minha casa.
Lógico que ele quis dizer que o pai dele vai morrer velho, né? Ele já vai estar independente. Mas olha que felicidade, ele vai estar na casa dele, não morando com o pai. Isso pra mim foi a vitória. A vitória, porque o que a gente mais vê hoje é filho morando com o pai. Filho morando com, né, com pai e mãe sustentando o filho. Tá tudo muito errado. O mundo é próspero, gente. O mundo é próspero. Aí ela tá falando aqui, eu fiz 2 faculdades e vários cursos. Já por isso que falo que o medo de ir pro mundo me travou até hoje. É o estudante eterno. Não tem aquela galera que vai pra faculdade, fica 20 anos na faculdade e não se forma nunca? Por que será? Por que será, gente? Que a pessoa não se forma. Fica pulando de faculdade em faculdade. É o eterno aluno. É o eterno filhinho do papai. Eu lembro, quando eu vim para cá, para o serviço público, se eu fizesse mestrado, meu salário aumentava. Eu nunca fui uma pessoa acadêmica. Como eu falei no início da live, eu queria era jogar bola. E hoje eu sou super estudiosa, mas eu estudo aquilo que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu estudo muito, eu leio muito, mas essa parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, é isso que eu gosto de estudar. Mas se eu fizesse mestrado, meu salário aumentava, assim, bastante, tipo, 30, acho que na época, 25%, se eu não me engano, uma coisa assim. Falei, cara, eu tenho que fazer mestrado, eu preciso melhorar meu salário. Eu moro em Brasília, meu filho na época tinha 3 anos, eu entrava no avião, eu ia pro Rio, que eu fiz mestrado na Rural. Eu ficava pra lá e pra cá que nem uma louca. Fiquei 2 anos pagando hora, que eu tive que usar para fazer o mestrado. Depois eu tive que repor essas horas no meu serviço. Foram 2 anos pagando hora. Eu fiz o mestrado, eu entrava no avião todo mês para ir para o Rio. Usei minhas férias, usei trabalho hora extra que eu fiz para fazer meu mestrado. Meu mestrado foi com cavalo. Eu tirei sangue de 411 cavalos. Eu e uma única colega de serviço. 1 mês tirando sangue de cavalo. Em 1 ano, eu assisti todas as aulas. Eu escrevi minha tese, eu defendi meu mestrado em 1 ano. Que as pessoas levam pelo menos 2. Eu fiz em 1 ano. Porque eu foquei que eu ia ganhar mais dinheiro. Então percebem que o mundo é abundante? Que é só você botar foco? Então, o quanto vocês não ficam falando que dinheiro não é para vocês, que dinheiro é sujo, só ganha dinheiro quem rouba, quem faz falcatrua, que dinheiro não traz felicidade. Olha quantas falas. Aí a pessoa não entende por que não ganha dinheiro no trabalho. É o eterno filhinho da mamãe e do papai. Porque se eu começar a prosperar na vida, meu pai não vai mais cuidar de mim, não vai me dar atenção, carinho e amor. Porque quando dá dinheiro, parece que está, né, ali dando amor. Na verdade, às vezes está alimentando a crença limitante do filho, né? De que eu não sirvo para nada. Então é isso. É o convite que eu faço, a reflexão. O porquê que vocês não prosperam no trabalho, não estão na missão de vida, não estão felizes com o que fazem, não ganham dinheiro com o que fazem. E a nossa mente, aquilo que a gente joga para o universo é o que a gente traz para a gente. Então pensem, e não adianta, não precisa falar não, basta pensar, tá? Pensem no tudo que vocês pensam em relação ao trabalho de vocês, ao dinheiro que vocês ganham, ou o dinheiro que vocês não ganham, o quanto isso não está atrasando a vida de vocês. E aí, me digam, hoje eu vou fazer uma tiragem para você. Vamos lá para a tiragem, né? Alguém quer saber alguma coisa de trabalho? Quer perguntar alguma coisa sobre por que não consegue ganhar dinheiro, pela prosperidade? Eu vou fazer aqui para você, Gia, essa dinâmica que você usa. Você já viu que você usa uma dinâmica, né, de interdependência aí com a sua tia. Ela te dá dinheiro e você dá vida para ela. Olha, você virou Deus, hein?
Ela tá viva graças a você. Olha que loucura que a gente faz com a nossa vida, hein? Olha como é que são as coisas. E aí eu vou fazer uma tiragem. O tema, que é isso aí que você trouxe. Qual o seu principal obstáculo e qual o conselho do baralho cigano para você? E aí, tá rindo, né? Ainda bem que você é espirituosa, né? Porque eu gosto de provocar, eu sou provocadora. Mas eu acho que eu faço com amor, porque eu quero que vocês andem na vida. É o que eu falo, vocês lá no grupo lá do Baralho Cigano, eu quero sempre dar o meu melhor para que vocês deslanchem mesmo. E eu fico muito feliz de vocês conseguindo olhar para isso. Talvez há um tempo atrás você não olhasse. Vamos lá então. O tema, a foice. O que você está negando, o obstáculo, né? Vamos botar o obstáculo. O caixão. Ó, o caixão literalmente é a morte, né? Aqui nessa tiragem. Fala sério. Totalmente. E o conselho, o navio. E vocês são minhas alunas. Olha que jogo. Situação. A foice. Cortes que você precisa fazer. É um momento que você já tomou clareza do que você precisa fazer, que é o quê? Cortar. Cortar a dinâmica. Romper com essa dinâmica. Qual é o seu obstáculo? O caixão. O medo de que ela morra. Olha que loucura. Literalmente o caixão aqui. Olha como é importante conversar. Lembra que eu falo para vocês na turma, no grupo lá? Tem que conversar com o consulente. Tem que entender a dinâmica que ele está usando. Aqui literalmente o caixão é o medo da morte. Você tem o medo tanto dela morrer que você fica vivendo desse jeito. E o conselho? Faça a mudança. Mude para ter benefício para você e para ela. Fantástico. Impressionante. Impressionante o que é o baralho cigano, né? É incrível. E é isso. Tem que perder esse medo. Ela vai morrer um dia. Não tem jeito. Uma coisa que é certa para todos nós é a morte. Isso aí é a coisa mais certa da vida. É a morte. Mas você acredita realmente que ela só está viva porque ela te dá dinheiro? Comece a mudar a vibração. A minha tia tá viva pra gente curtir a doidada. Vamos tomar umas, vamos viajar juntas. Eu pagando a minha parte, ela pagando a parte dela. Olha que loucura, né? Olha a dinâmica que a gente usa, né? Pra ficar estagnado na vida. Então o medo de perder tira a alegria de ganhar. Presta atenção nessa frase. O medo de perder tira a alegria de ganhar. Então, pense a respeito. Alguém mais quer perguntar? Você vai mudar isso e vai fazer bem para ela também, com certeza. Quando ela vier com essa fala, eu tô viva só porque eu te ajudo, não, tia. Eu não preciso da sua ajuda. Eu quero que você esteja viva para ser minha companheira, minha amiga, minha parceira. A gente tem que ter um propósito para querer estar vivo. Existem até as pessoas estão se aposentando, né? Elas têm muito esse negócio. Muitas pessoas se aposentam e adoecem porque trabalharam, produziram a vida inteira e de repente se veem sem ter o que fazer. Então é muito importante, por exemplo, eu tô doida para me aposentar, mas é para parar? Não, é porque eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. Eu amo tanto a vida, que eu falo que eu vou viver até 120 anos. Porque a vida é maravilhosa. E a gente precisa querer viver. A Adri quer receber um conselho para prosperar financeiramente. Então, você não prospera financeiramente. Então, eu vou abrir também, igual o da Gia aí. Exatamente, as pessoas não se sentem mais úteis. Elas se sentem... eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, agora é só esperar morrer.
E as pessoas morrem. É desse jeito. Eu lembro, olha só, vou falar uma coisa minha, tá? Minha. Há uns anos atrás, eu tinha pavor de envelhecer. Pavor. Nossa, ficar velha. O que vai ser de mim se eu ficar velha? Eu vou ficar velha pra morrer. E hoje em dia, eu me sinto mais jovem do que quando eu tinha 40 anos. Porque eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. E eu fico assim, correndo contra o tempo. Porque assim, cara, não sei, eu já tô com 54 anos. Quantos anos? Tudo bem que eu quero viver até 120. Vamos ver, né? Se lá de cima deixa eu ficar aqui. Minha avó faleceu com 96. Então, pelo menos assim, chegar igual minha avó, eu quero, né? Então, olha quanta coisa eu posso fazer. E quando eu li o livro O Poder do Subconsciente, é um livro que eu recomendo a todas as pessoas. O último capítulo dele, ele falava da velhice. Eu li o capítulo inteiro chorando. E ele falando das pessoas que aos 85, 86 anos já estão fazendo cirurgias, médicos operando, pessoas escrevendo livros. Eu falei, como que eu estou com 54 achando que eu estou velha? Nada, eu estou na flor da minha idade. E aí a gente tem que se conectar a isso e seguir. Vamos lá, a Adri, ela quer um conselho, então ela não prospera financeiramente. Então eu vou botar de novo a situação, o seu obstáculo e o conselho, tá? Então vamos lá. É Adriana seu nome? A Adri deve ser Adriana, né? Vamos lá. A situação saiu o cachorro. Olha só. A dinâmica. Dificuldade de dizer não. Tem que fazer tudo que o outro quer. Tem que ser, nunca é você, é sempre o outro. Geralmente a pessoa que tem um cachorro numa situação de falta de prosperidade é a pessoa que está sempre olhando para o outro e não olha para si mesma. Está sempre querendo agradar o outro e não agrada a si mesma. E aí é interessante que o seu obstáculo é o chicote. Ou seja, existe uma dinâmica aí que você tem que olhar. Lembra, meninas, que eu falei que o chicote eu vejo dinâmica de emaranhamento? Ela provavelmente está emaranhada com algum antepassado dela em relação à prosperidade e à escassez. E pode ser porque vive em função do outro e não dela mesma. E olha o conselho, se afaste disso tudo. Seja mais rígida, mais dura com o outro. Busque a sua espiritualidade, que a montanha fala também, né? A montanha, lá o topo da montanha tá mais próximo, né? Do céu, de Deus, daquilo que a gente acredita. Então, busque aí se conhecer. Porque você provavelmente está numa situação de emaranhamento em que você está sempre fazendo para o outro. A vontade do outro é sempre para o outro e nunca vira você. Como é que prospera assim? Não tem como. Né? Então, começar a olhar para isso. E tentar descobrir aí qual é a dinâmica que você está usando. Porque até a falta de prosperidade tem a dinâmica. Olha aí, a Gi caiu aí, ó. Ela teve um insight numa live. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. É possível aumentar a frequência para atrair a prosperidade? Como seria? Cabeça. Mente. Mente. O que você fala para você mesma sobre prosperidade? Sabe o que eu falava? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é muito difícil. Tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Aí sabe o que eu fiz? É que eu não consegui ler ainda. Eu comprei um livro dessa grossura. O nome do livro é Como Ficar Milionário Trabalhando 4 horas por semana. Como Ficar Rico, acho, trabalhando 4 horas por semana. 4 horas, o cara ficou podre de rico, trabalhando 4 horas por semana. Poder da mente. Eu não consegui ler esse livro ainda, né? Vai ficar gravada a live, depois você assiste esse trecho de novo. Como que a gente sabota, né? Tem que trabalhar pesado, duro para ganhar dinheiro. E aí a gente fica se matando. Dinheiro não dá em árvore, né? Olha como a gente faz.
Olha como a gente faz. É a nossa mente. E cuidado com quem você anda. Não tem aquele ditado? Me diga com quem tu andas que te direi quem és? Olha as pessoas que estão em volta de você. Comece a se conectar com pessoas prósperas. Comece a seguir pessoas ricas. Ficar colado com pobre, você vai ficar pobre. Ah, Nádia, mas qual o problema disso? Nenhum. Não tem problema. Mas se você quer mudar a sua vibração, você tem que começar a focar em pessoas de sucesso. E o que a gente vê muito é a pessoa invejando o cara de sucesso. Ah, para ele foi fácil. Ele é fulano de tal. Mas o que ele galgou para chegar lá? Para ele ser fulano de tal? É muito engraçado. O meu personal, às vezes, ele fica pra mim assim. Ele vira assim pro outro, um professor. Conhece Nádia Biral? Essa aí vai ter muito sucesso na vida ainda. Eu falei, e vou mesmo. E aí fica todo mundo brincando comigo. Nossa, você vai ser muito rica. Eu falei, pode jogar pro universo, eu vou ser muito rica. E é isso. Antigamente, quando as pessoas falavam essas coisas pra mim, eu ficava assim, para com isso, que é isso? Não, agora eu falo, isso, fala mais para ver se o universo escuta e essa prosperidade vem. Então tem que mudar a forma. Você fala essas frases? Qual? Que dinheiro é difícil? Não, o dinheiro é fácil, difícil somos nós. O dinheiro é facinho. Só é você se conectar a ele de uma maneira ecológica. O dinheiro tem que ser ecológico. A pessoa que ganha dinheiro de maneira errada é um problema dela, não é nosso. Se ele está roubando, como a gente vê os nossos políticos, o que eles fazem, isso é problema deles. A gente não tem que achar que tem que ser igual para poder ter prosperidade, não é assim. Temos que lidar com o dinheiro de uma maneira ecológica. E dinheiro, ele é muito bom sim. Eu tinha uma mania também de falar que dinheiro não trazia felicidade. Hoje em dia eu mudei a minha frase. Dinheiro não só traz quando ele manda buscar a felicidade, porque eu vou poder viajar, eu vou poder comprar as coisas que eu gosto. Então, olha como a gente lida com o dinheiro. O que a gente fala do dinheiro. É por isso que a prosperidade não vem. E olhe que as pessoas que estão ao seu redor. Eu falo isso por causa da prosperidade, o meu problema que eu tinha com a saúde. E eu só ficava perto de pessoas que estavam sempre me arrumando uma doença. Olha que loucura. Ou fossem pessoas que fossem cuidar de mim se eu ficasse doente. Eu estava sempre cercada de doença. E hoje em dia, sai para lá, que isso não me pertence. Eu tenho a saúde. Um pouquinho sobre o dinheiro ser ecológico. Se você ganha esse dinheiro ilicitamente, ou esse dinheiro ele não vem de uma maneira em que você está ajudando outras pessoas, ele não é ecológico. Então, por exemplo, você atende uma pessoa jogando tarô para ela. Você cobra pelo seu atendimento. Você está dando para ela algo e está recebendo em dinheiro. É ecológico. É o seu trabalho. É preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando o dinheiro não é ecológico? Quando você está roubando. Quando você está agindo de maneira escusa para ganhar esse dinheiro. Um dia vai ter o retorno. A lei do retorno, ela é garantida. Agora, quando você está ganhando o seu dinheiro de forma ecológica, acredite, ele sempre virá mais para você. De todas as maneiras. Sim, dinheiro é bom demais. Porque o dinheiro, ele pode fazer com que você consiga realizar muitas coisas. Graças ao dinheiro que eu recebo do meu trabalho, eu faço meus cursos, eu faço as minhas viagens, eu vou agora para uma formação em hipnose. Então, o meu dinheiro
é de maneira ecológica. E eu quero cada vez ganhar mais para eu poder viajar mais, que é o que eu quero na minha vida, conhecer lugares. Então pensem como vocês lidam com o dinheiro. Ficou claro, Elci, sobre o ecológico para você? Não ser ilícito, né? Não ser um dinheiro que você está tomando, né? Exatamente, invista sempre em você. Eu aprendi com você a ser grata por investir em mim. Investir na gente nunca é gasto, é investimento. Ah, eu não vou comprar o curso tal porque ele está caro. Para com isso. Invista. É em você. Esse dinheiro vai voltar triplicado. Porque você vai ficar realizada com aquilo. Quantos investimentos eu fiz em cursos aonde eu abandonei os cursos porque eu não gostei. Mas tudo bem. Naquele momento foi a melhor coisa, a melhor opção que eu fiz e com certeza a pessoa que recebeu, ela fez bom uso desse dinheiro. Se eu não me conectei ao curso da pessoa de alguma forma, fala mais de mim do que da pessoa. Se por algum momento aquela pessoa não foi o que eu esperava, está falando mais de mim do que da outra pessoa. Então, já aconteceu de eu abandonar cursos que eu fiz um investimento alto aonde eu não me conectei à pessoa. Eu não gostei da fala, não gostei da colocação, de como a pessoa conduzia as aulas. Mas era problema dele? Não, era problema meu. Fala mais da gente do que do outro. Quando incomoda, tá falando da gente, não é do outro. E é isso que a gente precisa entender. O problema não é o outro, o problema é sempre a gente. Se incomodou, olhe o porquê. Porque é algo em você. Que a gente está espelhando de alguma forma. Hoje, toda vez que qualquer coisa que eu faça, lógico que às vezes a gente não consegue controlar. Realmente, não consegue. Às vezes é maior que a gente, não consegue controlar. Mas a maioria das vezes eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Se fosse eu nessa posição do outro, eu daria conta da minha demanda, do que eu estou fazendo? Eu daria conta? Porque às vezes a gente está exigindo do outro uma coisa que nem a gente é capaz de fazer. Então, se colocar mesmo no lugar do outro. É um exercício que eu tenho feito sempre, sempre. Lógico, nem sempre eu consigo. Mas ajuda muito nas relações com as outras pessoas. Já enviei para o universo as vibrações para estar presente nos seus novos e futuros cursos. Se Deus quiser, vou montar outros. Eu pretendo montar workshops de tiragens, assim, porque eu acho que fica muito rico, assim, você aumenta a sua assertividade. Quando você... Mas é o que eu falo, prática, 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 prática. Não ter medo de errar, não ter medo de... Acontece de errar. Nem sempre a gente acerta. E tá tudo bem. Nós não somos perfeitos. E não temos bola de cristal. O tarotista, ele não tem bola de cristal, ele não é vidente. Vão ter momentos que a gente vai errar. Vão ter momentos que a pessoa não vai entender o que você está falando para ela e você tem que arrumar uma outra maneira de explicar. E a gente vai pegando experiência. E aprende com o outro. Aprende muito com o outro. E eu fico em cima de vocês. Cadê o dever de casa? Eu não estou botando provinha lá na plataforma, mas eu estou passando em forma de dever de casa. Aquilo ali é para fazer. Porque é aquilo ali que vai enriquecer. Aquilo ali que vai tornar você próspera. Próspera em que sentido? Em assertividade. Porque a prosperidade não é só financeira. A prosperidade pode ser intelectual também. Pode ser em confiança. Você ser confiante. Eu sou próspero, eu sou muito confiante. É mudar a forma de pensar. A escassez também tem em várias situações da nossa vida.
E de vez em quando eu me pego. Hoje eu tava com muita dor nas costas. Muita dor mesmo. Tô com uma queimação no pescoço. Dificilmente tem dor de cabeça, mas tava vindo uma dorzinha aqui por causa da dor no pescoço. Eu acho que eu dormi torta essa noite, não é possível. Mas eu fui pro meu treino, fui treinar com dor. E hoje eu tava meio... Mas olha só, minha energia tá outra já. Minha energia tá outra. E a gente às vezes, ai, tá doendo. Eu fico, não posso falar isso. Já vai melhorar. A dor vai sumir. Porque é dessa maneira que a gente consegue mudar a forma de pensar. Porque volta e meia eu já vou para a escassez da saúde. Volta e meia a vida me provoca, porque uma coisa vocês têm que entender também, a vida provoca o tempo inteiro para ver se você ressignificou mesmo. Ou se você ainda está naquele padrãozinho seu, michuruca de comportamento. E a vida vem provocando. Então de vez em quando eu sou provocada pela vida. Teve uma dor aqui, um sentimento ali, e daqui a pouco já tô eu reclamando que tá doendo, que eu falei, não, para! Vou fazer uma auto-hipnose aqui, a dor vai sumir. Tem dia que eu vou dormir toda destruída. Aí eu faço uma auto-hipnose, amanhã eu vou acordar maravilhosa, bem demais, feliz da vida, vou levar alegria para todo mundo, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Eu acordo sem dor nenhuma. E vou dormir toda destruída. É a cabeça. É a mente. Então pensem quanto vocês sabotam a prosperidade de vocês. E novamente, as pessoas que fizeram lá, não sei se estão aqui, fizeram a caixinha de pergunta que fez eu fazer essa live hoje. Por favor, coloquem perguntas nas minhas caixinhas pra gente gerar lives aqui, gente. Perguntem lá. Por que a pessoa está no propósito e não consegue ganhar dinheiro? E por que a pessoa parece que está amarrada numa profissão que não é a dela? Por que será? O que tem que ser olhado? Por que você está onde você está? O que você ganha que você perde? Qual a intenção positiva de estar onde está? Comece a refletir sobre isso, que as respostas virão em forma de sonhos, em forma de insights. Olha a Gia aí com esse insight lindo que ela teve hoje. Numa live. E a vida faz isso. Você não estava aqui ao acaso hoje. Preste atenção aos sinais que a vida dá. A minha vida, eu sempre seguia a paixão. Então eu já sei, quando eu me apaixono por algo, eu posso ir porque vai dar certo. E pensem o que move vocês. E comece a se conectar a isso. Bem, pessoal, era isso. A live vai ficar gravada. Compartilhem a live, eu vou subir ela para o YouTube. Para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir isso aí. Parentes, amigos. Vocês acreditam que precisam ouvir. Porque ajuda. Ajuda bastante. Às vezes a pessoa vira uma chavinha dentro dela. E a minha intenção sempre é essa. É fazer vocês virarem as chavinhas dentro de vocês. Então, mães, pais, filhos, filhas, olhem a dinâmica que vocês estão usando nas relações. Tá ajudando mesmo? Será? É isso, pessoal. Muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. As minhas alunas aí, a gente se vê lá no grupo. Vou cobrar, hein? Não vi ninguém botar a tiragem lá ainda. Cruz Celta. Essa tiragem é boa. Eu adoro. Olha aí, a chave da minha filha virou. Uma das perguntas foi para ela. Que bom. Que bom que virou. E é muito gostoso quando vira. Dói, machuca, mas é libertadora. Porque a gente consegue, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue começar a mudar. Só tomando consciência que a gente consegue começar a mudar. Que bom que ela conseguiu. Mais uma, né, Tânia? Já tinha virado uma, agora virou outra. Fico feliz. Olha, um grande beijo a todos vocês. Meninas, quero lá o exercício lá no grupo. Fiquem com Deus, gente. Uma excelente semana para vocês, tá bom?
E até a próxima live, quando eu voltar das minhas férias, que agora eu preciso descansar. Um beijo. Tchau.